Hoje eu quero iniciar esse vídeo falando para você, para essa comunidade de mulheres despertas, mulheres que reconheceram o seu grande valor, mulheres que estão dispostas a iniciar um novo capítulo nas suas vidas, falando de fé. E não poderia ser diferente porque a fé é a minha mola propulsora, é o meu respirar, é o que eu creio sem ver. Foi a fé que me resgatou do fundo do poço. Literalmente, eu vou falar para vocês um pouquinho. E eu não poderia deixar de falar porque a minha grande missão é evangelizar. A minha grande missão é movida pela fé. Então eu preciso compartilhar com vocês que mulheres fortes são mulheres edificadas na fé. Mães fortes são aquelas mães que estão de joelhos porque assim Satanás não consegue derrubar. Esposas fortes são aquelas que oram pelos seus maridos de joelhos ao pé da cama. Satanás não consegue derrubar. Então, os seus joelhos levarão vocês aonde os seus pés não conseguirão. Então eu quero que vocês tragam isso em mente. Nós precisamos dessa intimidade, eu já falei isso para vocês, do secreto. Abrir o secreto para que vocês possam conversar com Deus a sós. Chorando, pedindo, agradecendo, sendo vocês, não importa, eu não vou ensinar aqui o que vocês vão dizer a Deus, porque essa oração tem que ser espontânea, brotar do coração de cada uma de vocês, mas eu posso dizer como a fé resgata mulheres, como quantas grandes mulheres a Sagrada Escritura traz como exemplo, a começar pela Virgem Maria, a grande serva, humilde, obediente, Santa Isabel, Ruth, Esther, Ana, Maria Madalena, Sara. Quantas mulheres nós vemos? Mulheres que tiveram grandes papéis na história da humanidade e que trazem muitas lições de aprendizado para nós. Esther conseguiu ganhar graça aos olhos do rei e salvar todo o seu povo com jejum e oração. Olha aí, mulher. Existem demônios que só podem ser derrotados através do jejum e da oração. E nós precisamos estar sempre dispostas a compreender que não é contra sangue e carne que nós estamos lutando, viu? É contra as potestades e principados deste mundo das trevas, que nós não vemos, mas que os nossos anjos estão sempre lutando, intercedendo por nós. E nós precisamos também nos revestirmos da armadura do cristão. Nós temos que ser mulheres fortes, que estamos sempre de joelhos no chão, orando pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, pelas nossas vidas, porque os nossos joelhos nos levarão onde os nossos pés não conseguem. Anotem isso aí. Os meus joelhos me levarão aonde os meus pés não conseguem. Você, mulher de joelho, Satanás não consegue derrubar. Comece a colocar isso em prática. Eu já falei isso para vocês em outro momento. Porque nós precisamos estar sempre em comunhão com Deus, porque sem Deus nós não somos nada, nós não chegaremos a lugar nenhum. Essa fé é que me move a trazer isso para vocês. É uma fé crer no que você não vê. Aquela mulher samaritana, ao sol do meio-dia, essa história me encanta. E essa samaritana sou eu, é você. Eu fui um dia envergonhada, frustrada porque não fui mãe. Me senti a última das mulheres. E um dia eu vou compartilhar com vocês muito, eu já disse a vocês, o secreto de muitas coisas para que vocês entendam que eu passei por tudo isso. Eu tenho propriedade para falar com vocês. Aquela mulher samaritana que ao sol do meio-dia foi pegar água no poço, ela não foi mais cedo porque ela não podia andar com as outras mulheres, envergonhada. Tinha tido 5 maridos. Sabe quantos relacionamentos obscuros ela teve? Envergonhada, julgada pela sociedade, ferida, com o coração sangrando, mas ela foi ao sol do meio-dia. E Jesus foi ao encontro da mulher samaritana, assim como ele vai ao meu e ao seu encontro. E ele foi e disse a ela, pediu água de beber, mas se nós conseguíssemos com esses olhos terrenos enxergar Jesus, seriam nós que estaríamos pedindo água a Jesus. Dai-me de beber, Senhor, dessa água que nunca mais eu vou ter sede, que vai saciar para sempre. Essa é a fé, é aquela que vai nos dar a vida eterna. É essa que nós estamos lutando para levar todas as nossas famílias, converter todos aqueles e fazer com que nós vivamos uma vida em comunhão com Deus. A nossa casa habita paz, habita harmonia, habita a fé acima de tudo. Nossa casa
E a nossa família tem que servir ao Senhor acima de tudo. Não existe prosperidade sem fé. Não existe uma vida próspera. Vocês podem ver por aí não sei quantas pessoas contando histórias. E é por isso que eu nunca vou me propor a fazer isso com vocês, porque eu tenho que trazer a realidade de pessoas que vão prometer muitos sucessos, vendendo coisas que não existem. Só Deus pode fazer com que a gente alcance o inimaginável, mas para isso nós temos que estar disposto a pagar o preço, e pagar o preço é seguir fielmente o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós precisamos compreender qual é o nosso papel em relação a essa fé, e é essa fé que vai nos mover. Eu um dia fui aquela cananeia mendigando a migalha da mesa como um cachorrinho para poder... Aquela cananeia queria salvar a filha dela. E ela mendigou. E Jesus disse, grande é a tua fé. É essa fé que eu quero despertar em vocês. É essa fé de vocês acreditarem que qualquer que seja a situação que vocês estejam enfrentando nesse momento, porque eu sei que vocês têm problemas, desafios, têm situações... Porque todas as nossas dores são praticamente iguais. Todas nós passamos por desafios. Seja ele com filho, com marido. Já falei isso para vocês. Isso é real. A sua dor é real. Eu não quero minimizar a sua dor, mas eu quero possibilitar que você abra o seu horizonte, que você enxergue, que você pode dar um novo rumo a essa dor, aprender com essa dor, entregar a Jesus Cristo que tudo pode. Confiar na providência divina. Fé é ver sem crer. Tomé só queria acreditar se ele tivesse visto Jesus aparecer. E quando Jesus disse a ele, vê Tomé, coloca o dedo na minha mão chagada, no meu peito que foi ferido pela lança. Nós não precisamos disso, minhas amigas, minhas grandes mulheres despertadas pela fé, pela vontade de crescer. Mulheres que querem realmente saber se posicionar. Mas o seu pilar tem que estar muito bem equilibrada, começar pela fé, porque a fé vai lhe dar todo o norte para os demais, ela vai lhe dar plenitude, ela vai lhe dar esse transbordar de confiança, de certeza, de serenidade, porque você não pode mudar certas coisas, você não vai poder consertar muitas coisas que não dependem de você, e o que não depende de você, você infelizmente não vai poder fazer muita coisa, só lhe resta rezar para que essa situação seja modificada pela ação do Senhor, seja ela qual for. Quantas mulheres lutam pela conversão de seus maridos, para que sejam maridos mais sábios, maridos edificados, que saibam honrar a sua casa e o seu lar. Mas para isso, precisa muita oração. É a sua oração que vai mover. Então, eu preciso que vocês entendam que, acima de tudo, a vida de oração, prática diária, o mínimo. Enquanto você está lavando os pratos, vai conversando com Jesus, vai entregando, que você vai ver que essa tarefa diária vai se tornar muito mais prazerosa. Vai conversando, vai levar o filho na escola, vai conversando com Jesus, vai entregando seu filho na escola, vai entregando sempre para que Nossa Senhora o conduza, para que ela sempre faça como ela fez com seu filho Jesus, criou, sábio, lhe deu ensinamento. E nós precisamos disso nos dias difíceis que vivemos. Sabe por quê? Porque o mundo hoje está vivendo uma inversão de valores que nós não conseguimos enxergar. E nós precisamos estar muito bem posicionados para que a gente não deixe a nossa casa ruir. Igual a casa dos 3 porquinhos, no primeiro vento ela foi água abaixo. E é por isso que hoje eu quero convidar você a me dizer se você está disposta a mudar a sua vida interior, a mudar a sua vida de oração, a dar pequenos passos para que logo você esteja alçando voos maiores, a começar pela sua jornada de oração, a começar pelo fortalecimento, para que o outro olhe e veja a mudança em você. Você não precisa apontar o dedo para ninguém, você precisa mudar e o outro vê que você mudou e tudo ao seu redor também vai mudar. Você precisa estar disposta, você está disposta a isso? Quem é a mulher que você conhece? Uma mulher que é especial para você e que precisa passar por essa mudança também. Comente, marque essa pessoa, diga a essa pessoa o quanto ela precisa se encontrar na sua vida de oração, com pequenas práticas, diariamente. Vai anotando num caderninho aquilo que você está sentindo, o que você poderia fazer. Vai lendo a Sagrada Escritura e vai fazendo marcações. Eu sempre peço a Deus quando eu estou passando por qualquer dificuldade, eu vou, rezo, abro minha Bíblia. A minha Bíblia, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, ela é toda marcada. E é engraçado que eu vou anotando aqui as coisas, sabe? Eu vou sempre marcando aquilo que eu acho que para mim faz sentido.
que tem a ver com o meu momento, que eu posso levar uma palavra edificadora para outras pessoas, para outras mulheres. Então aqui, eu marquei aqui, a força sempre será recompensada através da oração. A sua vontade, a sua fé, ela é movida pela oração. E você precisa despertar. E isso, primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Confie, viva o processo e você vai, na verdade, ganhar um propósito novo na sua vida. Para isso você pode contar comigo, para que juntas nós possamos trilhar esse caminho de oração. Vai ser uma grande alegria para mim ajudar você, mulher, a se encontrar no seu propósito de vida. Não com falsas promessas, porque o Jesus que eu sigo é o Jesus que passou pela cruz até chegar na ressurreição. Então eu quero que você entenda que toda dor, todo sofrimento faz parte desse processo para que você alcance o seu propósito. E eu estou junto com você, segurando a sua mão, dizendo a você que você vai vencer e que você vai conseguir. Eu quero que você tome consciência dessa necessidade na sua vida. Eu quero que você tome consciência que a oração, ela é uma poderosa arma contra o mal. E você precisa se descobrir, você precisa aprender a falar com Deus, como uma criança fala com seus pais, sendo sincera, genuína, abrindo o seu coração. E o mais Ele fará. E no que você precisar, você vai poder contar comigo. Porque essa comunidade, ela teve essa grande finalidade. Ela foi criada com esse propósito, ajudar outras mulheres a juntas suportarem o processo para alcançarem o propósito. E qual é o processo? Você viver a plenitude de uma vida alicerçada na fé e nos demais pilares da sua vida. A sua roda da vida, ela tem que estar equilibrada em todos os pilares. E é essa a felicidade que você quer alcançar? Mas a verdadeira felicidade, ela está em Jesus Cristo. E as outras, todas demais, são decorrência dela. Eu quero que você saiba que você não está só. Você nunca esteve só. Você apenas não tinha se encontrado. Você apenas não tinha encontrado um propósito na sua vida, no seu caminhar. Para isso, você pode contar comigo sempre.